Boa tarde, gente. Tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente, na verdade, semana passada vocês já iniciaram, né, com a aula inaugural, mas hoje, propriamente dito, a gente vai iniciar o nosso curso de Cálculo 1 do ano de 2023, primeiro semestre, tá? Eu sou o professor Emerson Veiga, sou o professor que vai ministrar as aulas expositivas aqui para vocês. E a gente já teve uma conversa breve na semana passada, e vocês já entenderam mais ou menos como que vai funcionar esse semestre, né, aqui no Newton. E hoje a gente vai reforçar algumas informações e já iniciar o nosso conteúdo, tá? Trabalhando as ideias preliminares de funções elementares, que é o nosso objeto de estudo aqui em Cálculo 1, tá bom? Bom, vamos falar aqui sobre algumas coisinhas do projeto e depois a gente entra no tópico, no nosso conteúdo mesmo, tá? Bom, a primeira informação é a respeito das listas de exercício, que é um dos carros-chefes aqui do nosso curso, que a gente gosta bastante. Espero que vocês gostem também de resolver exercício, porque só assim vocês vão aprender cálculo. Na verdade, só assim você aprende qualquer coisa, exercitando, praticando. Tá? Então, a primeira lista de exercício ela já está disponível na plataforma Moodle. Pode ser que alguns de vocês não consigam ainda acessar, não tenham ainda acesso à plataforma Moodle, mas vocês podem entrar na plataforma como visitante, já baixar a lista e já resolver. Alguém já baixou a lista, já deu uma olhadinha na lista? Ninguém? Já deveria ter baixado, né? Tem que... Já, tia? Obrigado, valeu. Ele também, valeu. Beleza. Muito bem. Já baixa logo a lista, mesmo que não tenha acesso, dá para acessar como visitante, baixa a lista e começa a bater cabeça. Tá? Aqui no Newton, a gente prioriza muito uma palavrinha que se chama autonomia. Os alunos, numa universidade, eles têm que criar já uma certa autonomia, correr atrás das coisas. É claro que dar autonomia aos nossos alunos não significa deixar eles a Deus dará. Tá? Então, por isso que a gente conversou na semana passada. Vocês têm todo um suporte, vocês têm a equipe de monitoria, tem a equipe de monitoria, tem a equipe de comunicação, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma informação. Tem a mim, que sou professor expositor, tem o coordenador da monitoria, enfim, tem muitas ferramentas que vocês vão poder usar, vão poder usufruir da melhor maneira possível, obviamente. Tá? Então, todas essas informações serão enviadas a vocês via SIGA. Então, vocês vão ter as aulas dia de sexta-feira com os monitores nas salas. E lembra que na aula inaugural, nós falamos que nós vamos fazer uma experiência esse semestre. E ao invés de nós fazermos apenas 3 provas, nós vamos fazer uma prova por semana. Então, toda sexta-feira, nos 30 minutos finais das aulas de monitoria, vocês vão fazer uma provinha. Tá bom? Não se assustem, vai ser para o bem de vocês. Tá? Já teve gente que ficou assim, quê? Acho que não veio na aula inaugural, né? Mas é isso mesmo. Então, olha só, aqui tem um resumo melhor para vocês. As nossas aulas aqui no auditório serão às segundas e quartas, e às sextas-feiras são as aulas de monitoria, serão nas outras salas. Tá bom? O horário é o mesmo, de 16h40 até às 18h20. Alguma dúvida nisso? Belezinha. As listas de exercícios, como eu estou falando para vocês, elas serão disponibilizadas todas as sextas e você tem até a quinta-feira posterior para entregar ela. Toda semana vai ter uma lista de exercício. Faça sol, faça chuva, vai ter uma lista de exercícios para vocês. Tá bom? Pontuação dessas listas de exercícios que a gente tem que entregar, professor. Até 1 ponto extra em cada uma das avaliações, tá bom? Sendo que vocês têm 3 avaliações, como se fossem períodos avaliativos. Vocês vão ter 3 períodos avaliativos e durante esses períodos, toda sexta-feira vocês vão fazer uma prova, tá? Essas listas de exercícios de monitoria, na verdade, agora vai se chamar cadernos de prática. Deixa eu abrir aqui a plataforma Moodle para mostrar para vocês. Os cadernos de prática. Essa daqui é a plataforma Moodle, tá? Você acessa aqui, ó,
aed.moodle.ufpa.br. Lá vai ter os cursos, vai ter o curso de Cálculo 1, 2023.2, professor Emerson, professor Raimundo ministra a aula durante a manhã. Tá? E aí, essa é a plataforma Moodle, e aqui tem todas as informações, materiais, etc. Tá? Então, aqui é uma saudação de bem-vindo. Você clica aqui, tem as dicas de estudos. Nessa outra parte, bem aqui, ó, são as aulas gravadas. Tem a minha aula, na verdade aqui está só o do Leão, né? Mas vai aparecer ainda a minha aula. Então, vai aparecer a minha aula e a aula do professor Leão. Se você quiser assistir a aula do professor Leão, você pode assistir também para reforçar. Tudo é bem-vindo, tá bom? Às vezes eu posso ter uma visão de algum conceito e ele tem outra visão, essas visões são complementares, isso é muito bem-vindo. Bem aqui nessa seção é que se encontra a lista de exercício, tá? Então, está bem aqui, ó, lista de exercício 1, você clica aqui, ela vai abrir e está aqui bonitinho para vocês brincarem durante a semana. Tá bom? E aqui depois vai estar disponível o gabarito para vocês. Alguma dúvida nisso? Não? Belezinha. Então, as listas de exercícios. Está aí, bem aqui essa seção é muito importante, a seção de monitoria aqui. Olha. Nessa seção de monitoria, vocês tiverem dúvidas, vocês podem postar as suas dúvidas. E bem aqui nós temos esses bebezinhos aqui, que são os cadernos de prática. Antes era a lista de monitoria, que toda sexta-feira tinha uma lista que os monitores levavam para a sala de aula para ministrar a aula para vocês, tá? Aulas de resolução de exercício. Agora a gente implementou os cadernos de prática, elaborado pela equipe de monitoria, junto com o coordenador, professor Marcel, tá? Então você clica aqui, ó, pronto, tem uma lista, uma gama de exercícios aqui para vocês resolverem, e é baseado nesses exercícios que serão abordadas, serão trabalhadas as aulas de sextas-feiras, das sextas-feiras. Tudo bem? Então, a gente vai escolher alguns exercícios, os monitores vão para a sala de aula e vão resolver com vocês. Tá bom? E nada impede que vocês antecipem isso. Né? Pega o caderno, tenta resolver os exercícios, vai para a sala de aula, porque na sala de aula de monitoria não dá para eles resolverem todos os exercícios. Mas eles vão resolver os principais que vocês tiverem dúvidas, etc. Tá? Então, está tudo aqui bonitinho para vocês. Esse caderno está muito legal, porque ele tem exercícios resolvidos. Tá? Então, já tem exercícios aqui, ó, detalhados, com as suas soluções. Óbvio que nem todos estão resolvidos, porque esse é o trabalho também de vocês. Tá? Mas alguns exercícios já estão resolvidos para dar um certo norte para vocês. Ok? Então, esses são os cadernos de prática. Tem 3 cadernos de prática. Tá? É um caderno para a parte elementar, que a gente vai trabalhar, ideia de limite, etc. Um caderno para derivada e um caderno para integral. Tá bom? Então, essa seção de essa parte aqui das monitorias é muito importante. Próximo, livro-texto. É o livro que a gente vai se basear, que é o livro do Stuart. Você clica aqui, vai abrir o livro do Stuart. Tá? É claro que nós não usamos somente essa referência, nós usamos o livro do Stuart. Eu gosto muito do livro do Guido Orizzi, pessoal já deve ter ouvido falar, né? Um dos mais famosos. E tem vários outros, tem o livro do Fleming, enfim, tem vários livros aí para vocês, tá? Mas a referência principal é esse daqui, é o livro do Emerson Stuart, tá? Tem uma coisa que eu não estou vendo ainda aqui, que são as notas de aula, mas vai ter, não sei se é aqui material complementar, deixa eu ver aqui. Não. Acho que ainda não colocaram, mas vai estar disponível em breve isso aqui. São as notas de aula, essas notas de aula são as aulas, cada aula que eu vou ministrar aqui para vocês tem uma nota referente a ela, tá? Amanhã vai estar disponível as notas de aula. Então, essas notas de aula baseiam as nossas aulas expositivas aqui. Então, é bom que vocês peguem as notas de aula, deem uma olhada nela, tentem fazer alguma coisa, alguns exercícios, alguns exemplos que já estão lá, para poder vir para a aula já com um certo conhecimento, né? É sempre bom. Amanhã vai estar disponível. Material complementar. Nessa seção aqui, vocês podem ver, ó, tem vídeos de resolução de exercícios e tem um acervo das aulas expositivas. Tem várias aulas expositivas de semestres anteriores, tá? Então, tem a aula aqui do professor Marcel, professor Marco Diniz, a professora Nazaré, enfim, vários professores aí.
Talvez até tenha aula minha perdida por aí de 2018. Se não tiver por aqui, tem o repositório, né? O repositório multimídia, né? Que vocês podem acessar e ver as aulas lá do tempo do Ronca. Desde 2013 o projeto está vigente, então tem aula gravada no repositório da UFPA desde 2013. Ah, eu quero ver a aula do professor Marcos Diniz lá de 2013, que foi ele que iniciou. Você pode assistir lá, à vontade, tá bom? Então tem todo um acervo aqui, várias ferramentas que vocês podem utilizar. O acervo de roteiro de estudo dirigido, que foi no ensino remoto, durante a pandemia, enfim. E aqui tem mais exercícios. Tem 3 cadernos de resolução, de exercícios aqui. Você clica aqui, ó, vai aparecer os cadernos de cálculo 1. Tá? E aí tem vários exercícios aqui que vocês podem se divertir. Enfim. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Cadê? Deixa eu ver. É aqui. Não, não é aqui. Acho que é aqui. Não, não sei. É aqui assim. Tá. Tem a lupazinha aqui, tá? Então tem um monte de exercícios aí para vocês tentarem resolver. Enfim. Então tem 3 cadernos disso, tá? Novamente. Limite derivada integral. Um caderno referente a cada um desses 3 tópicos, tá? Aqui a avaliação, o livro de notas, isso aqui a gente ainda vai falar, e os contatos do projeto. Se tiver alguma dúvida é só enviar e-mail, tá? Pode ser pelo CIGA também, etc. Alguma dúvida, gente, em relação a essa plataforma? Não? Belezinha. Belezinha. Então, essas listas de monitoria, que são agora os cadernos de prática, tá? Então, os atendimentos da monitoria têm diversos horários, tá? Eles estão aí manhã e tarde. É só vir aí e fazer bom uso dos nossos monitores, das nossas monitoras, tirando dúvida, resolvendo exercícios, referente a outros conteúdos, enfim. Eles estão aí disponíveis para ajudá-los da melhor maneira possível, tá? Ambientes virtuais, acabei de mostrar para vocês, tá? A plataforma Moodle principal. E aí, só reforçando as nossas avaliações. Serão 3 avaliações que você pode entender como períodos avaliativos. Tá? Em cada período, você vai fazer uma certa quantidade de provas. Toda sexta-feira vai ser aplicada uma prova valendo 10 pontos nos 30 minutos finais da sessão de monitoria. Então, vocês vão para a aula com os monitores vão dar aula, quando faltar 30 minutos, eles vão entregar a prova de vocês, e vocês vão fazer lá mesmo a prova. Essa prova vai ser apenas uma questão. Tá bom? Não é uma prova com 10 questões, eu vou fazer 10 questões em 30 minutos? Não, uma questão. Uma questão com 10 itens, mas é uma questão. Brincadeira, tá? Só uma questão. E essa questão vai ser referente ao conteúdo que eu vou trabalhar aqui durante a semana. Então, por exemplo, você vai ter aula hoje aqui comigo, vai ter quarta-feira aula comigo também aqui. Quando for na sexta, você vai ter a aula com os monitores e, faltando 30 minutos para terminar a aula, eles vão lhe entregar a prova. E essa questão da prova vai ser referente aos conteúdos que a gente vai trabalhar durante essa semana. Tá claro? Alguma dúvida? Por que a gente está fazendo isso? Para ver se a gente consegue fazer com que vocês estudem de maneira contínua. Né? Se eu passo 3 provas, como é o costume, uma daqui a tantas semanas, outra daqui a tantas semanas e outra lá no final, o que a maioria faz? Não estuda nada durante essas primeiras semanas, deixa para estudar faltando 3 dias para a prova e tira a nota vermelha. Chega aqui, assina o nome, entrega a prova. E isso a gente não quer que aconteça. Tá? Então, a gente vai fazer isso para quê? Por quê? Para que vocês estudem durante a semana e na sexta você já mostra o que você adquiriu de conhecimento durante essa semana. Tá bom? Tem tudo para dar certo. E aí, como é que vai ser a nota de cada uma das avaliações, professor? A nota de cada uma das avaliações vai ser a média aritmética das notas das provas que você vai fazer durante as sextas-feiras, referente a cada período avaliativo. Tá? E como eu já falei, as listas de exercícios vão contabilizar até 1 ponto extra para cada avaliação. Ou seja, para a nossa primeira avaliação, olhando o cronograma, que também ainda não está, mas eu acho que amanhã ou depois vai estar disponível lá no Moodle,
Nossa primeira prova vai ser essa próxima sexta, dia 24. Segunda prova, dia 31. Terceira prova, dia 14 de abril. Quarta prova, dia 28 de abril. Então, para essa primeira avaliação, vocês vão fazer 4 provas, de acordo com o cronograma. Tá? Cada prova vale 10. Como que vai ser contabilizada a nota da tua primeira avaliação? A média aritmética dessas 4 provas. Você soma tudo e divide por 4. Ok? Aí você vai ter uma certa nota para a tua primeira avaliação. O mesmo vai acontecer para as outras avaliações. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Beleza. E qual é a minha média final, professor? Você vai ter a nota da primeira avaliação, vai ter a nota da segunda avaliação, vai ter a nota da terceira avaliação. Você tira a média aritmética dessas 3 e vai ver qual é a sua nota final. E dependendo da sua nota final, você vai receber um respectivo conceito final. Tá? Para você ser aprovado, a sua média final precisa ser maior do que ou igual a 5 e a sua frequência tem que ser maior do que ou igual a 75%. Tá? Lembrando que as aulas aqui contam com frequência, as sessões de monitoria, etc. Tá? Alguma dúvida nisso, gente? Se tiver dúvida, pergunta. Não? Tudo certo? Belezinha. Deixa só a moça tirar a foto ali, que ela está tirando foto. Beleza? Aqui as nossas referências, que eu falei, a principal, livro do Stuart, mas eu gosto muito também do Guido Riso, do Flyme, entre outros, tá? E é claro, não esquecendo dos materiais disponíveis aqui do projeto. As notas de aula e o caderno de exercício, tá? Aqui eu já atualizei o nosso cronograma em relação às aulas, tá? Da primeira à quarta aula a gente vai trabalhar as ideias de funções elementares, da quinta à oitava aula as ideias básicas de limite, da nona à 21ª derivada, da 22ª à 31ª integral. Tá? Então, esses são os conteúdos aqui que nós iremos trabalhar em cálculo 1. Tá? Mas isso vai estar bem detalhado lá no cronograma que vai ser disponibilizado na plataforma Moodle para vocês. Tá? Então, vamos começar a nossa aula, né? Vamos começar a nossa aula. A aula de hoje a gente gosta de falar sobre 4 problemas que a gente vai tentar resolver durante o nosso curso. Tá? E o primeiro problema é esse que aparece aí para vocês. O que deve significar velocidade em um certo instante? Tá? O que significa velocidade em um instante? E aí eu vou falar rapidamente desses problemas, não vou detalhar, porque eu quero falar do nosso principal objetivo de hoje, que já é introduzir as funções elementares. Tá? Mas o que significa velocidade em um instante? Alguém para vir ao microfone tentar dar o conceito, alguma ideia do que é velocidade em um instante? Como era que vocês calculavam velocidade lá no ensino médio? Variação do espaço pela variação do tempo, não era isso? Ah, daqui para cá tem uma certa distância, e para eu percorrer essa distância, eu gasto um certo tempo. Qual é a velocidade? Você calcula. Quociente entre o espaço e o tempo. Variação do espaço pela variação do tempo. Mas esse conceito é o conceito de velocidade o quê? Média. A pergunta que eu estou fazendo é, o que significa... Coloca lá para mim, por favor. O que significa velocidade em um instante? Você está andando no carro, aí você olha o velocímetro. Ah, agora eu estou a 55 km por hora. O que significa isso? Velocidade? Em um certo ponto. Beleza, velocidade em um certo ponto. Mas como é que a gente pode calcular a velocidade em um certo ponto? A velocidade instantânea. Aí tu já está na parte avançada. Beleza, muito bem. Tá? Como é que a gente pode calcular a velocidade em um certo ponto, em um certo instante? A velocidade pontual. Porque para eu calcular a velocidade média, eu preciso da variação do espaço, a variação do tempo e dividir esse quociente. Mas para eu calcular a velocidade em um certo ponto, como é que eu faço isso? O que isso significa? Então, essa pergunta a gente vai tentar resolver durante o nosso curso, tá bom? Segundo problema. Se eu te der essa função f de x igual a x², qual que é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto aí, no ponto 1 e 1? Como é que a gente faz para calcular a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto? Primeiro, o que é reta tangente, né? O que é reta tangente a uma curva? Hein? O que é a reta tangente a uma curva em um certo ponto?
é a reta que toca apenas nesse ponto, né? Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse conceito, né? Porque deixa eu escrever aqui. Porque, por exemplo, se você tiver uma curva fechada, uma circunferência, por exemplo, e um ponto aqui, você traça uma reta aqui, beleza, faz sentido essa definição. É a reta que toca essa circunferência aí nesse ponto. Né? Agora, se você tiver algo desse tipo aqui, ó, isso aqui. Eu vou pegar esse ponto bem aqui, ó. Qual que é a reta tangente a essa curva nesse ponto bem aqui? Aí se você traça a reta aqui, ó, beleza, essa reta toca nesse ponto. Porém, essa reta se estende para cá. E aí ela toca nesse outro ponto. Então nós temos um probleminha aí de definição. Então a gente vai aprender a definir direitinho o que é reta tangente. Porque reta tangente, aqui para a gente em cálculo, é o conceito local. Eu vou olhar localmente nesse ponto. Tá? E aí, mais à frente, a gente vai definir direitinho isso. Agora, se eu te der dois pontos, a gente sabe que por 2 pontos a gente consegue traçar uma reta. Né? Então, tem esse ponto aqui, ó, ponto A de coordenadas xa e YA, ponto B de coordenadas xb e YB. Como é que a gente calcula a equação dessa reta? Função do primeiro grau, né? A geometria analítica, estudo de reta. Vocês viram lá no ensino médio. Como que a gente determina a equação dessa reta? Tem várias maneiras, né? Tem várias maneiras de você calcular a equação dessa reta. Uma das maneiras é você olhar para esse ângulo aqui, que é a inclinação da reta. Né? Lembra que a inclinação da reta, coeficiente angular, é a tangente desse ângulo alfa aí. Ok? Então, você pode calcular aqui, ó. Você olha para esse triângulo é um triângulo retângulo, você tem essa variação aqui, que é YB menos o YA, e essa outra variação aqui, que é XB menos XA. Né? Então, se eu olhar para a tangente desse ângulo é o cateto oposto, olhando para o triângulo retângulo aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, YB menos o YA sobre XB menos XA. Tá? Então, eu posso pegar esse cara e passar multiplicando aqui. Então, vou ter que YB menos o YA vai ser coeficiente angular, XB menos XA. E essa maneira de encontrar é muito interessante porque se eu fizer o B variar, ou seja, se aqui for qualquer X e aqui qualquer Y, então onde tinha YB, XB, vai ser apenas X e Y, as variáveis. Então aqui, ó, nós vamos ter isso aqui. Vou apagar os índices e o Y vai variar e o X também. Tá? E aí eu tenho essa equação aqui, é a equação fundamental da reta, que é a principal maneira da gente calcular a equação de uma reta. Tá bom? E olha só, eu nem preciso de 2 pontos. Para eu usar isso daqui, basta que eu tenha um ponto, as coordenadas desse ponto, e o coeficiente angular. Se eu já souber quanto que vale o coeficiente angular, ou a inclinação dessa reta, eu já consigo determinar a equação dela. Tá bom? Agora, por que eu estou falando isso? Porque o nosso problema pergunta qual é a equação da reta tangente a parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1 em 1. 1 em 1. Tá bom? Como é que a gente calcula a equação da reta tangente? Bom, a reta tangente está aqui, ó. Para eu calcular a equação dela, de duas uma, eu tenho que ter 2 pontos que pertencem à reta, eu não tenho,
Ou eu tenho que ter um ponto, que eu tenho, mas eu preciso da inclinação dela, ou do coeficiente angular dela. E aí, eu também não tenho a priori, né? Mas a gente vai aprender como a gente vai calcular isso através do conceito de derivada. Tá bom? Derivando essa funçãozinha bem aqui. Ok? Então, esse é o nosso segundo problema. E esses dois problemas, o problema 1 da velocidade instantânea e o problema 2 da reta tangente a uma curva, o gráfico de uma função, eles, na verdade, são problemas equivalentes. Eles podem ser resolvidos pela mesma ferramenta matemática. Tá? Mas a gente vai ver isso mais à frente. O terceiro problema é esse aqui, olha. Bom, se a aceleração for constante, a gente sabe a função horária da velocidade, né? Por quê? Porque a aceleração constante, a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, a aceleração sendo constante, eu consigo determinar a função horária da velocidade. Agora, se a aceleração é constante, por que a equação horária do espaço é essa? Ou seja, eu consigo sair... Deixa eu escrever aqui para vocês entenderem. A aceleração constante, eu sei que ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Não é isso? Ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Tempo inicial eu posso considerar zero. E aí, se eu pegar esse t e passar para cá multiplicando, eu tenho que a vezes t é igual a v menos v0. E, portanto, a velocidade vai ser, se eu passo esse cara para lá, velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ou seja, eu consigo, da ideia de aceleração constante e da definição de aceleração, chegar na função horária da velocidade. Agora, como que eu saio daqui e chego aqui, na função horária da posição, do espaço? Aí é uma coisa que a gente, a priori, não sabe. Lá no ensino médio, talvez algum professor de física tenha falado, tu pega a área abaixo do gráfico da função velocidade, então aquilo vai dar a variação da posição. Não sei se alguém chegou a ouvir esse conceito, mas ele não explicou o porquê. Aqui nós vamos explicar. Tá bom? Esse é o terceiro problema, que é equivalente a este quarto problema aqui, que é o problema clássico de se calcular a área delimitada por uma parábola ou por uma curva qualquer. Como é que a gente calcula a área abaixo dessa parábola? Nesse intervalo de 0 a 1. Observe que aqui é uma parábola, não é uma reta. Se fosse uma reta, era só calcular a área do triângulo. Mas isso aqui não é um triângulo. Então, precisamente, como é que a gente calcula essa área? Então, esse é o quarto problema que a gente vai trabalhar e vamos tentar resolver durante o nosso curso. Tá? Quando chegar lá no final do curso, você vai saber resolver rindo até esses quatro problemas. Tá? Bem facinhos. Bom, o cálculo, o objeto principal de estudo do cálculo são as funções. E no cálculo 1, as funções reais de uma variável. Tá bom? Então, o que a gente vai, na aula de hoje, apresentar a vocês é relembrar os conceitos, as definições, algumas abordagens referentes às funções reais. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é uma função. Tá? Vamos definir o que é uma função. Então, considere que você tem dois conjuntos numéricos, A e B. O que é uma função? Uma função f, a gente vai denotar por essa letra f, é uma lei que associa cada elemento do conjunto a um único, essa palavra único é super importante, sem ela a nossa definição não tem muito sentido. Relaciona cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Essa é a ideia de função. É uma relação entre elementos de dois conjuntos, de maneira que um elemento do primeiro conjunto se relacione somente com um elemento do segundo conjunto. Ok? Essa é a ideia básica, é a definição básica de função. Esse primeiro conjunto A, ele é chamado de domínio da função f,
E o conjunto B é chamado de contradomínio da função f. Aí a gente costuma representar a função dessa maneira aqui. F, dois pontinhos, A, C. Tá? Essa é a definição básica de função. Função real aqui para a gente, tá? Então, olha só. Ideia de função, você tem dois conjuntos. Uma função é uma relação entre esses dois conjuntos, entre os elementos desses dois conjuntos. Ela pega cada elemento de A e relaciona com um único elemento de B, que a gente vai escrever como y em função de x. Ok? Tudo bem? Uma maneira interessante da gente representar isso é através de um certo diagrama bem conhecido por vocês. Né? Suponha que esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B. Tá bom? E aí vamos supor que os elementos do conjunto A são esses pontinhos aqui, ó. Supor que o conjunto A tem 4 elementos. E o conjunto B, vamos pegar aqui, sei lá, 6 elementos no conjunto B. Tá bom? E aí eu vou relacionar cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Por exemplo, assim, ó. Essa relação aí me dá uma função. Eu estou relacionando cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Aí você pode parar e pensar, professor, mas tem gente sobrando aqui no conjunto B, que não está ligado com ninguém lá do conjunto A. Não tem problema. Isso não está quebrando a nossa definição de função. O que não pode acontecer é, por exemplo, isso aqui, ó. Ter alguém no conjunto A que não está relacionado a ninguém do conjunto B. Isso não pode acontecer. Tudo bem? E nem pode acontecer isso aqui, ó. Ter algum elemento do conjunto A que se relacione a 2 elementos ou mais do conjunto B. Isso também não pode acontecer. Essa relação aí não representa uma função. Para ser função, todo e qualquer elemento do conjunto A precisa estar relacionado a um único elemento do conjunto B. Alguma dúvida? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui não é função. Agora sim, nós temos uma função. Tá bom? Esse conjunto A é o que a gente chama de domínio de F. E a gente vai representar isso assim, ó, D, com Fzinho aqui no índice, tá? Domínio de F. O conjunto B é o contradomínio de F. Que a gente vai representar assim, ó, contradomínio de F. E aí nós temos um conjunto especial. Não tem giz de outra coisa. Tá. Esses elementos do conjunto B, que estão relacionados a algum elemento do conjunto A, eles formam um conjunto especial. Então, nesse exemplo, esses 4 carinhas aqui vão formar um conjunto especial. Que conjunto é esse? É a imagem da função. Imagem de F. Tá? Então, esse conjunto aqui é o conjunto imagem de F. Essa imagem de F, a gente vai dar a notação dela da seguinte forma. IM índice F. Tá bom? Isso aqui é a imagem de F. Então, o que é a imagem de uma função? É o conjunto, ou melhor dizendo, é o subconjunto do contradomínio que possui elementos relacionados aos elementos do conjunto A. Ok? Tudo bem? Então, a gente pode até escrever a definição de imagem da seguinte maneira. Aqui, ó. A gente vai definir o conjunto imagem como sendo quais elementos que pertencem à imagem da função. São os elementos do contradomínio B, tal que esses elementos se relacionam com os elementos do domínio A.
y igual a f de x. Alguma dúvida? Tudo bem até aí? Então, essa é a definição básica de função, tá? Aqui para a gente. E aí nós temos algumas formas de representar função. A primeira forma é aquela que eu já coloquei lá no quadro para vocês e aqui está mais bonitinho, tá? Através desse diagrama de flechas. O problema desse diagrama de flechas é que, como nós estaremos trabalhando com funções reais, o domínio e o contradomínio dessas funções serão subconjuntos dos reais. E, portanto, não é conjunto como esse aqui, ó, que eu tenho pontinhos espaçados, digamos assim, conjuntos discretos, né? Nós estaremos trabalhando com subconjuntos dos reais. Então, esse diagrama de flechas, às vezes, não vai servir muito para a gente, tá? Ele pode dar uma ideia, uma noção para a gente, mas pelo objeto de estudo que a gente vai trabalhar, ser funções reais, eles não vão servir sempre para a gente, tá bom? Outra maneira, através de tabela, como por exemplo aqui, ó, se eu relacionar dias do mês com o valor de compra de um certo supermercado, de um certo produto, etc., eu posso estabelecer uma certa função entre essas duas grandezas, essas quantidades aí. Mas, novamente, isso aqui não vai ser muito interessante para a gente, por quê? Porque nós estaremos trabalhando com funções reais, né? E o subconjunto dos reais não possui valores discretos como esse, tá? Mas é uma maneira da gente representar funções também. Mas a melhor maneira que nós temos para representar funções é através da representação gráfica dessas funções. Tá bom? Então, o que é o gráfico de uma função? Tá? Então, olha só, considere uma função f de a em b. O gráfico dessa função, que a gente vai denotar dessa maneira, g índice f, é o seguinte subconjunto do produto cartesiano A por B. Então, se eu pegar o conjunto A, os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B e efetuar o produto cartesiano entre eles, o gráfico da função vai ser os pares ordenados, x, f de x, tal que x pertence a A. E o f de x, obviamente, vai pertencer a B, porque ele se relaciona... ele relaciona os elementos de A e B através da função f. Tá? Então, o gráfico da função f é formado por esses pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano de A por B. E daí a gente introduz a ideia de produto cartesiano, tá? Lá no plano cartesiano que vocês conhecem. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo desse gráfico. Essa linha vermelha representa o gráfico de uma função. Tá? Então, cada ponto desse gráfico pode ser representado por um par ordenado. A primeira coordenada desse par ordenado é a coordenada que a gente chama de abscissa, pertence ao eixo das abscissas, e a segunda coordenada é a ordenada, que pertence ao eixo y, né, ao eixo da ordenada, as ordenadas. Então, se eu tomar, por exemplo, escolhe um ponto qualquer do gráfico, vamos pegar esse primeiro ponto bem aqui. Se eu baixar a perpendicular desse ponto em relação ao eixo x, nesse exemplo aqui bateu no ponto 4. Então, a primeira coordenada desse par ordenado é 4. E pela função, esse ponto 4 está relacionado a uma certa imagem, ao f de 4. Então, a segunda coordenada desse ponto é f de 4. E isso vai valer para qualquer ponto pertencente ao gráfico dessa função. Se eu tomar qualquer ponto, eu olho para a perpendicular dele em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Esses dois valores formarão o par ordenado x, f de x, que pertence ao gráfico da função. Ok? Alguma dúvida? Belezinha. E essa representação gráfica é a melhor que nós temos para representar a função. Tá? E por ser uma representação geométrica, ela é muito atrativa, muito intuitiva. E ela nos dá também informações, por exemplo, em relação ao domínio e à imagem da função. Se eu olhar para esse gráfico, se eu projetar esse gráfico nos eixos coordenados x e y, a projeção desse... é como se fosse a sombra. Quando eu digo projeção, é como se fosse a sombra. Então, a sombra desse gráfico no eixo x me dá
o domínio da função. E a sombra desse gráfico no eixo y me dá a imagem da função. Então, através da representação gráfica de uma função, a gente consegue identificar quem é o domínio e quem é a imagem dessa função. Por isso que o gráfico de uma função é uma ferramenta poderosa e a gente vai usar muito o gráfico de função aqui, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Beleza. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte. Será que qualquer gráfico que nós desenharmos no plano cartesiano representa função? Será que qualquer gráfico que eu fizer no plano cartesiano vai representar uma função? Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui, ele representa uma função? Sim ou não? Qual é a definição de função? Para ser função, todo e qualquer elemento do domínio tem que estar relacionado a um único elemento do contradomínio. Certo? Então, se eu tomar o domínio dessa função, a gente já viu que vai ser este intervalinho aqui, ó. Esse vai ser o domínio da função f. E a imagem dessa função vai ser este intervalinho aqui, ó. Tá bom? Aí a pergunta que eu faço, será que qualquer elemento do domínio está relacionado a um único ponto do contradomínio, que no caso vai ser a imagem da função? Nesse caso, sim. Se eu tomar um ponto qualquer aqui, ó, um ponto x, esse ponto x, ele está relacionado apenas a um ponto do contradomínio dessa função. Pelo gráfico dela me diz isso aí. Isso vai valer para qualquer ponto que eu tomar nesse intervalo. Ok? Agora, esse outro gráfico aqui, ó. Ele representa o gráfico de uma função? Nesse caso, não. Porque se eu tomar um certo ponto aqui, ó, ponto x, esse ponto ele vai estar relacionado a duas imagens. Então, teria aqui um f de x e aqui um outro f de x. E isso quebra a definição de função. A definição de função diz que todo e qualquer ponto do domínio tem que estar relacionado a uma única imagem, a um único ponto do contradomínio. Nesse caso, esse ponto está relacionado a mais de uma imagem. Portanto, esse gráfico aí não representa a função. Tá? Então, isso aqui não é função. Está clara a ideia de função? Então, se você entende o conceito, fica bem fácil você identificar quando que um gráfico representa ou não uma função. E para isso nós temos um teste, que é chamado de teste da reta vertical, que te auxilia nisso facilmente. O que o teste da reta vertical te diz? Ele diz o seguinte, se você tem um certo gráfico no plano cartesiano, para você verificar se esse gráfico representa uma função, basta que você trace retas verticais, retas perpendiculares ao eixo das abscissas. Você traça retas verticais passando por esse gráfico. Se pelo menos uma dessas retas tocar em mais de um ponto gráfico da função, significa que gráfico da função não, desculpa. Se pelo menos uma dessas retas tocar em mais de um ponto esse gráfico, então esse gráfico não representa a função. Ok? Por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico não representa a função. Por quê? Porque se eu traçar uma reta vertical aqui, ó, perpendicular ao eixo das abscissas, essa reta toca esse gráfico em 3 pontos. E isso quebra a definição de função, porque ele está me dizendo que essa abscissa, este ponto
do domínio, entre aspas, da função, que não é função, esse ponto está relacionado a mais de uma imagem. Portanto, isso aí não é função. Ok? Aí você pode se perguntar, professor, mas se eu traçar aqui, só toca em um ponto. Não tem problema, basta uma reta. Se tiver uma reta que toca em mais de um ponto, já não é mais função. Tá claro? Então, esse é o teste da reta vertical, tá bom? Que é esse daqui, ó, o enunciado dele. Uma curva no plano XY é gráfico de uma função de x se e somente se nenhuma reta vertical cortar a curva em mais de uma vez. Se você tiver pelo menos uma que corte a curva em mais de uma vez, não vai ser gráfico de função, tá bom? Então, esse é um teste muito útil para a gente verificar quando que uma curva no plano representa ou não gráfico de função. Então, essa curva, por exemplo, é uma curva que representa o gráfico de uma função. Porque se eu traçar qualquer reta vertical aqui, todas, sem exceção, tocarão o gráfico em apenas um ponto. Tá bom? Essa daqui, como eu tinha mostrado, não representa função. Essa elipse aí não representa função, porque tracei uma reta, tocou em 2 pontos, quebra a definição de função. Alguma dúvida nisso, gente? Tudo bem? Então, vamos para alguns exemplos aqui, tá? Então, esse exemplo aí. Eu estou te dando uma função. Quem lembra como é o nome dessa função? Desse tipo de função? Função polinomial do primeiro grau. Muito bem. Certo? Função polinomial do primeiro grau. E aí eu quero que vocês calculem esses itens aí. Letra A, eu quero o f de 2, ou seja, eu estou querendo a imagem pela função do ponto 2. Então, você pega o 2, substitui no lugar do x. Tá? Então, o f de 2, na verdade, menos 2, né? O f de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2, menos 1. É só substituir o menos 2 aí no lugar do x. Tá? Então, f de menos 2 aqui vai ser 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 1, e menos 4, menos 1 dá menos 5. Significa que a imagem do ponto x igual a menos 2 é menos 5. Ok? Tá bom? Item B. Eu quero a imagem de m mais 1. M é qualquer coisa aí. Tá? Então, qual é a imagem de m mais 1? Então, você pega o f, a função f, e aplica nela o m mais 1 no lugar do x. Então, vai ficar 2 vezes m mais 1, não pode esquecer do parêntese, porque se você não colocar o parêntese, você vai estar dizendo que o 2 está multiplicando só o m. Então, esses são errinhos que alguns de vocês podem ter cometido lá no ensino médio, no fundamental, mas aqui já tem que se acostumar com isso para não errar mais essas coisinhas, tá? Então, o 2 multiplica o m mais 1 menos 1. Então, aqui vai ficar 2m, aplicando a distributividade, mais 2, menos 1. Isso aqui vai dar 2m mais 1. Ou seja, a imagem de m mais 1 é 2m mais 1. Ok? Então, se eu pegar qualquer m e colocar aqui, por exemplo, m igual a 3. A imagem de 3 mais 1 é 4. Então, a imagem de 4 vai ser 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, a imagem de 4 é 7. Ok? Alguma dúvida? Letra C. A imagem de x mais h menos a imagem de x sobre h. Então, eu quero saber quanto que vale isso aqui, ó. F de x mais h menos o f de x sobre h. Mais à frente, a gente vai chamar esse quociente de quociente de Newton, tá? Mais à frente, a gente fala sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x mais h e vou jogar na função. A função é 2x menos 1. Então, onde tem x aqui, onde tem x, eu vou substituir por x mais h. Ok? Então, aqui vai ficar 2 vezes x mais h. Menos 1. Isso aqui é só isso. Menos f de x. F de x é 2x menos 1 mesmo. 2x menos 1
Tudo isso sobre H. Tá certo do jeito que eu escrevi? Sim ou não? Sim ou não? Diga não. Não. O que está faltando? Bem aqui o parênteses. É menos tudo isso. Tudo isso é o f de x. Cuidado. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar distributividade 2x mais 2h menos 1 menos 2x mais 1 sobre h. Tá bom? Aí dá para cancelar, o que der para cancelar, olha, 2x com menos 2x cancela, menos 1 com 1 cancela, então ficou 2h sobre h, e h com h a gente pode cancelar, isso aqui dá 2. Então esse quociente para a função 2x menos 1 é 2. Ok? Essa daqui eu vou deixar para vocês. Estou te dando a função agora x mais 2 sobre x menos 2. E eu quero esse mesmo quociente aí, f de x mais h, menos o f de x sobre h. Se vocês quiserem anotar aí rapidinho, para vocês fazerem, tá? A função é f de x igual a x mais 2 sobre x menos 2. Encontre qual é o valor daquele quociente de Newton ali. Posso passar? Tá, enquanto vocês anotam aí, uma das coisas que a gente precisa falar é a respeito do esboço do domínio, encontrar domínio de funções reais. Esse é um dos principais tópicos, e já antecipo que pode aparecer alguma coisa disso na tua prova. Pra vocês verem como eu sou legal. Não é não, chefe? Tá? Encontrar domínio de funções, né? É um dos principais tópicos aqui dessa primeira aula. Domínio e imagem, mas principalmente domínio, tá? Então, em geral, as questões vão te dar uma fórmula que vai representar uma função real e não vai estar especificado o domínio, né? Então, por vezes, por mais que a questão não te peça, mas na maioria das vezes é bom você determinar de início logo qual é o domínio daquela função que você vai trabalhar. Porque, olhando para o domínio, você pode tirar determinadas conclusões da tua função. Tá? Como a gente vai ver mais à frente. Então, quando não estiver especificado o domínio da função, o domínio da função que a gente vai estar trabalhando vai ser o maior subconjunto dos números reais, tal que a função esteja definida. Então, eu vou olhar para o maior subconjunto dos números reais, de maneira que aquela função, que aquela fórmula faça algum sentido. Esse maior subconjunto dos reais será o domínio da nossa função. Bom? Então, por exemplo, determine o domínio das funções. Letra A, essa função f de x igual a 2x mais 3. Qual é o domínio dessa função? Como é que eu vou determinar isso? Eu vou olhar qual é o maior subconjunto dos números reais no qual essa função faz sentido. Ou seja, quais valores reais eu posso atribuir para x nessa função? Quais valores reais eu posso atribuir para x nessa função? Alguém? Todos. Qualquer valor real eu posso colocar e substituir aí no lugar do x. Não vai ter problema algum para a minha função. Então, para essa função aqui, eu digo que o domínio dela são todos os reais. Né? Essa aqui é a simbologia do conjunto dos números reais. Anotação. Ok? Essa outra função aqui, essa outra função aí, que função é essa? Que tipo de função é essa? Função modular, função módulo de x. Tá?
Quais valores reais eu posso atribuir para x aqui? Qualquer real. Eu posso calcular o módulo de qualquer número real. Tá bom? Então, o domínio dessa função aqui são todos os reais também. Beleza? E essa daqui? X sobre x menos 5. Quais valores reais eu posso atribuir para x nessa função de maneira que ela faça sentido? Posso atribuir qualquer real? Aí eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. Porque agora eu já tenho uma função racional. Tenho uma função no denominador dessa fração. E a gente sabe que divisão de números reais só faz sentido se o denominador da fração for o quê? Diferente de zero. Então, eu posso atribuir qualquer valor real para x nessa função? Posso, desde que ele seja diferente de um número que não zere o denominador. Ou seja, o x menos 5 necessariamente tem que ser diferente de zero. Portanto, o x tem que ser diferente de 5 aqui. Ok? Então, o domínio dessa função f são todos os reais menos o 5. Menos o 5. Tá claro? Alguma dúvida? Tudo bem? Acho que tem mais exemplos aqui no slide. Essa daí, ó. Sobre x ao quadrado menos x. Observa que eu também tenho um quociente. Então, o cuidado que eu tenho que ter aí é no denominador. O denominador não pode zerar, para que a divisão faça sentido. Então, para eu calcular o domínio dessa função, eu tenho que condicionar que o denominador seja obrigatoriamente diferente de zero. Ok? E aí é só resolver essa... eu quero que seja diferente, é uma diferença, mas você pode resolver como se fosse uma equação normal. Tá? Então, isso aqui, se eu colocar o x em evidência, eu vou ter x vezes x menos 1 diferente de zero. Ok? Coloquei o x em evidência. Tá? Então, se um produto é diferente de zero, se um produto é igual a zero, o que tem que acontecer? Um dos dois tem que ser zero. Ou um ou outro, certo? Agora, se o produto é diferente de zero, os dois têm que ser diferentes de zero. Concorda ou não? Tá? Então, ou x tem que ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de zero, e o x menos 1 também tem que ser diferente de zero. Porque se um dos dois for zero, vai zerar. Tá bom? Então, o x diferente de zero, e aqui, como o x menos 1 é diferente de zero, o x tem que ser diferente de 1. Então, quais são os valores que anulam o denominador dessa fração, dessa função? O 0 e 1. Se eu colocar 0 aqui, ó, vai zerar. Se eu colocar 1 aqui, também vai zerar. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio da função f são todos os reais menos o 0 e 1. Então, esse é o domínio da função f. Ok? Alguma dúvida? Beleza, então anota lá. E essa daí?
f de x igual a raiz quarta de x ao quadrado menos 2x de menos 3. Observa que agora eu tenho uma raiz de índice par. As raízes de índices pares, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o cara de dentro da raiz, ele obrigatoriamente tem que ser o quê? Maior do que ou igual a zero. Eu não tenho como tirar, por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Não faz sentido. Só faz sentido raízes quadradas, raízes quartas, raízes sextas de números reais maiores do que ou iguais a zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Então lembrem-se, quando você está trabalhando com raízes de índices pares, só faz sentido se trabalhar com raízes de índices pares se o cara de dentro da raiz for maior do que ou igual a zero. E se o índice for ímpar, professor? Aí não tem problema. Aí pode ser tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Não tem problema. Tá bom? Então, a condição aqui, para que essa função faça sentido, eu posso atribuir qualquer valor real para x? Não. Eu tenho que atribuir valores reais a x que satisfaçam o seguinte: o x quadrado menos 2x menos 3 tem que ser maior do que ou igual a zero. Eu só posso atribuir valores reais que satisfaçam isso. E aí eu vou procurar quais são esses valores reais que satisfazem isso. Tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é um polinômio de que grau? De que grau? Grau 2, segundo grau. Certo? Para eu estudar uma inequação como essa, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Tenho que achar as raízes desse polinômio. Tá bom? Então vamos achar as raízes desse polinômio. Lá no fundamental, primeiro ano do ensino médio. No fundamental vocês estudaram isso também, né? Eu acho que 8º ano, 9º ano, alguma coisa do tipo. Mas no primeiro ano do ensino médio, como é que vocês determinavam raízes de polinômios quadráticos? Bhaskara, né? Que não é Bhaskara, mas tudo bem. Não existe esse negócio de Bhaskara, mas tudo bem. Tá? Você calcula o discriminante. Cálculo discriminante, que lembra que é o índice b ao quadrado menos 4 vezes o índice a vezes o índice c. E você calcula as raízes pela fórmula de extração de raízes. Né? É menos b mais ou menos raiz do discriminante. Opa. Tá. 2a. Tá bom? Então, o discriminante aqui vai ser quanto? O índice B é menos 2, né? É o coeficiente do monômio de grau 1. Então, é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A é o coeficiente do monômio de grau 2, que é 1. E o coeficiente C é o coeficiente independente, menos 3. Tá? Então, isso aqui vai dar 4 mais 12, que dá 16. Tá bom? E aí, usando a formulazinha aqui, você vai ter menos o índice B, que é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que deu 16, sobre 2 vezes o coeficiente A, que é 1. Tá? Então, x aqui vai dar 2, mais ou menos 4, sobre 2. E daqui você tira aqui o x1, a primeira raiz, é 2 mais 4 sobre 2, e a segunda raiz é 2 menos 4 sobre 2. Né? Aqui você tem 6 por 2, que dá 3, e aqui você tem menos 2 por 2, que dá menos 1. Pronto. Ok? Então, as raízes desse polinômio são 3 e menos 1. Belezinha? Aí, como é que eu faço para estudar o sinal agora desta desigualdade? Aí eu olho para as raízes e faço o seguinte. Eu olho para as raízes e faço o seguinte. Vou fazer o estudo do sinal. As raízes são os pontos... qual é mesmo? 3 e menos 1. Então, aqui menos 1 e aqui o 3. Aí olha para esse polinômio e me diz, o coeficiente líder, coeficiente A, ele é positivo ou negativo?
Positivo. O A é positivo, é 1. Se o coeficiente A é positivo, significa que a concavidade... Lembra que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, que pode ser voltada para cima ou para baixo. A concavidade dessa parábola que tem um coeficiente líder positivo é voltada para cima. Tá? Então, quando eu for esboçar o gráfico dessa função, o gráfico vai fazer algo assim, ó. Mais ou menos assim. Belezinha? Então, essa daqui é a parte positiva da função e essa daqui é a parte negativa da função. Ou seja, de menos infinito até o menos 1, isso aqui é a parte positiva da minha função. De 3 até o mais infinito é a parte positiva da minha função. E entre menos 1 e 3 é a parte negativa da minha função. Ok? Nós queremos somente a parte, o quê? Positivo, maior do que ou igual a 0. Certo? Então, eu vou ficar com esses intervalos aqui, ó. Esse intervalo e esse intervalo. Ok? Então, esses intervalos representam o domínio da nossa função f. Então, o domínio da função f, e aí você tem que lembrar das notações de intervalos. Né? O domínio da função f será de menos infinito até menos 1, menos infinito até menos 1, aberto ou fechado? Lembra que tem os intervalinhos, você pode escrevê-los abertos, parênteses, ou colchete virado para lá, ou fechado, assim. Esse intervalo é aberto ou fechado? Fechado. Fechado. Bolinha fechada aqui. Aqui também, ó. Então, do menos infinito até o menos 1, fechado. União do 3 até o mais infinito. Fechado no 3. Pronto. Esse aí é o domínio da função f. Ok? Você pode escrever também da seguinte forma. Todo x que pertence aos números reais, tal que x é menor do que ou igual a menos 1, ou x é maior do que ou igual a 3. Essas duas escritas são equivalentes. Você pode escrever assim ou assim. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Beleza. Essa daqui, esse exemplo. Determine o domínio da função aí. Função h de x, peraí, A, B, C, D, E, F. Vou pegar f de x igual a 3x mais 2 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x. E essa daqui? No numerador dessa fração, eu tenho algum problema? Não. O problema que pode nos dar é no denominador. E aí a gente já viu dos exemplos anteriores que o denominador precisa ser diferente de 0. Confere? Porém, além do denominador, nós temos uma raiz nele. E a raiz de índice par, não aparece porque o índice é 2, raiz quadrada de x quadrado menos 2x. Essa raiz de índice par tem que ter x quadrado menos 2x, o quê? Maior do que ou igual a 0. Então, você deveria fazer assim, ó. Só a raiz, o x quadrado menos 2x tem que ser maior do que ou igual a 0. Mas essa raiz está no denominador dessa fração. E não pode ser 0 o denominador. Então, você não coloca mais maior do que ou igual a 0. Somente maior do que 0. Tá claro? E aí vai resolver essa inequação aí. Tá bom? É a mesma ideia. É um polinômio de grau 2. Só que esse aqui é até mais fácil, porque se eu colocar o x em evidência, vai ficar assim, ó. E aí, só olhando para cá, quais são as raízes desse polinômio? 0 e 2. 0 e 2, anula ele. Então, as raízes, ó, o x1 é 0 e o x2 é 2. Então, essas são as raízes. Tá? Se essas são as raízes, eu posso fazer o estudo do sinal aqui assim, ó. Aqui é o 0,
Agora, tome cuidado, que agora é aberto. Aberto. Tudo bem? 0. E aqui o 2. Belezinha? Novamente, esse polinômio quadrático tem coeficiente líder maior ou menor que 0? Coeficiente A, maior ou menor que 0? Maior que 0. Concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Então, ele faz isso aqui assim, ó. Então, essa é a parte positiva, essa aqui é a negativa e essa é a positiva. Tá bom? Isso aqui, como eu quero a parte positiva, então eu fico com esse intervalo e esse intervalo. Então, qual é o domínio dessa função? De menos infinito até 0, aberto, e de 2, aberto, até mais infinito. Tá? Deixa eu anotar aqui. Domínio da função. Menos infinito até 0, aberto, união. 2 até mais infinito. Tá? Então, esse é o domínio desse exemplo F aí. Ok, gente? Alguma dúvida? Se fosse uma polinomial normal, se fosse uma função assim, por exemplo, se fosse uma função assim, ó, f de x igual a, sei lá, menos x à quinta mais π vezes x à quarta mais 3x quadrado mais x menos 9. Qual é o domínio dessa função? Um polinomial de grau 5. Qual é o domínio dela? Eu posso atribuir qualquer valor real a x? Posso, não tem problema. O domínio dessa função aqui são todos os reais. Posso atribuir qualquer valor real a x. Não vai ter problema nenhum na minha função. Tá? Agora, se for uma dessa aqui, ó. Raiz cúbica de x à sétima mais raiz quadrada de x à quinta menos 3x à quarta mais 3 sétimos de x quadrado mais π ao quadrado. Qual o domínio dessa função? Observa que dentro da raiz, do radical, eu tenho uma função polinomial, certo? O domínio da polinomial somente são todos os reais. Só que ela está dentro de uma raiz. Só que é uma raiz de quê? De índice ímpar. E raízes de índice ímpar, o cara de dentro da raiz pode ser tanto positivo quanto negativo. Não tem problema. Resumo da história, qual é o domínio dessa função? A raiz o quê? Não, mas ali é a raiz cúbica. Mas a raiz quadrada é a raiz quadrada de 2, é um número real, é uma variável. Tá? Então, o domínio dessa função é o quê? Todos os reais. A de dentro é uma polinomial, o domínio dela são todos os reais. E a raiz cúbica pode assumir valores positivos ou negativos, todos os reais também. Então, o domínio dessa função aí, por mais feia que ela seja, são todos os reais. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Vamos especificar um pouquinho a respeito de algumas funções especiais, tá? Agora a gente vai falar de algumas classes, digamos assim, de funções, que vocês até estudaram a maioria delas lá no ensino básico, tá? A primeira delas são as polinomiais. É a que a gente mais usa aqui, são as polinomiais, tá? Então, o que são funções polinomiais? Uma função polinomial é uma regra com esse aspecto. A n xn mais a n menos 1 xn menos 1 mais a n menos 2 xn menos 2 e assim por diante. Esses a n menos 1, a n menos 2, a2, a1, a0 são os coeficientes. Esses coeficientes são números reais. Tá bom? Esses são números reais. O x é a variável que a gente está trabalhando. E esses n, n menos 1, n menos 2, etc., esse n representa o grau do polinômio. Então, esse exemplo aqui que eu dei para vocês, ó, x à quinta mais π x à quarta, esse é um polinômio de que grau? Quinto grau. Basta olhar para o monômio de maior grau. Tá? Então, esse daí seria um polinômio de
quinto grau. Tá? Então, para eu olhar o grau de polinômio, eu olho para o grau do maior monômio que forma o polinômio. Monômio são as partes que compõem o polinômio. Tá bom? Beleza. Então, toda regra, toda fórmula, toda função que pode ser escrita dessa maneira é chamada de função polinomial de grau n. Tá? As mais famosas, função polinomial do primeiro grau, que também é chamada de função afim, que vocês estudaram lá no ensino médio. Né? Ela é a função que pode ser escrita como f de x igual a ax mais b. Esse coeficiente a aqui, quem lembra como é o nome dele? Como é o nome desse coeficiente aqui na função afim? Vocês esqueceram de função afim, gente. Vocês acabaram de sair. Quem é calouro aqui? Levanta a mão. A maioria é calouro. Então, vocês acabaram de sair do ensino médio. Vocês acabaram de fazer Enem. Vocês acabaram de resolver questões de função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica. Logaritmo, vocês adoravam lá no ensino médio, né, que eu sei? A gente vai ter uma aula só de logaritmos aqui. Só de logaritmo não, mas de funções exponenciais e logarítmicas, tá? Daqui eu acho que semana que vem já. Lembrar disso. Estuda logaritmo. Função do primeiro grau, ou função afim. É toda função que pode ser escrita dessa maneira, f de x igual a ax mais b. Onde esse a precisa ser diferente de zero. Tá bom? Como é o nome desse coeficiente a, gente? Muito bem, obrigado. Coeficiente angular. Coeficiente angular, é como a gente chama. Tá? E o coeficiente b, linear. Coeficiente linear. Tá bom? A representação gráfica de uma função afim, ou de uma função polinomial do primeiro grau, é o quê? Uma reta, né? É uma reta. Então, uma função afim possui como representação gráfica uma reta. Pode ser crescente ou decrescente, certo? Quem que eu posso olhar para a forma algébrica da função e qual dos coeficientes me diz se a função é crescente ou decrescente? O coeficiente a. Né? Se o coeficiente a for positivo, a função é crescente. Se o coeficiente a for negativo, a função é decrescente. Tá bom? Então, função polinomial do primeiro grau ou função afim aí. Tá? Então, está aqui, olha, um resumo, um gráfico mais bonitinho que o meu. Tá? Essa é a primeira polinomial mais famosa. A segunda, que vocês já conhecem, é a quadrática, que a gente já até trabalhou. Né? Função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Função quadrática é toda função que pode ser escrita da seguinte forma: ax2 mais bx mais c com a diferente de zero. Belezinha? Uma coisa importante das funções quadráticas é saber determinar as raízes. Né? E para determinar as raízes, eu já falei, basta calcular o discriminante e usar essa formulazinha aqui. Tá? Daqui você vai tirar, em geral, duas raízes, um x1 e o x2. Sendo que, dependendo do discriminante, esses x1 e x2 podem ser diferentes, podem ser iguais ou podem nem existir, nos reais. Ok? Se o discriminante for positivo, você vai ter duas raízes distintas, reais e distintas. Se o discriminante for nulo, ao invés de duas raízes, você vai ter apenas uma raiz real.
E se o discriminante for negativo, você não tem nenhuma raiz real. Você vai ter raízes lá no campo dos números complexos, mas vocês não devem estudar isso, tá bom? Ok? Gráfico da função quadrática é uma parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo. Quem determina o coeficiente A? Se o coeficiente A for positivo, com cavidade voltada para cima. Se o coeficiente A for negativo, com cavidade voltada para baixo. Ok? Tudo bem? Lembra que a parábola, dependendo da concavidade, ela tem um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, né? Que essa extremidade aqui, ó. Esse ponto tem duas coordenadas. Esse ponto de mínimo ou de máximo, a gente chama de vértice da parábola. Ele tem um x do vértice e um y do vértice. O x do vértice a gente pode calcular como quociente menos o quociente entre b e 2a, menos b sobre 2a, e o y do vértice a gente pode calcular como menos o quociente entre o discriminante e 4a, menos 10 sobre 4a. Tá? Então, um resumozinho lá de função quadrática que vocês devem ter visto também lá no ensino básico, tá? Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Então, aqui o gráfico mais bonitinho de funções quadráticas, tá? Que é uma parábola. E nós temos, se eu for aumentando o grau, o coeficiente dos polinômios, aí eu vou aumentando o grau dos polinômios, que eu vou ter função polinomial do terceiro grau, função polinomial do quarto grau, função polinomial do quinto grau, e assim sucessivamente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no GeoGebra. O GeoGebra é esse programinha aqui matemático, tá? Ele te permite fazer muitas coisas, dentre elas, esboçar gráficos de função. Ele é grátis, você pode baixar até para o seu celular, tá? Lá na loja do seu celular, lá, não sei como é o nome disso. Na loja de aplicativos do seu celular, né, eu acho que é assim. É grátis e tal. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar muito em cálculo. Tá? Você pode, dependendo do exercício, você pode plotar o gráfico da função e verificar se o gráfico que você esboçou ou alguma informação da função que você queira retirar está certa ou não. Tá? Então, usem e abusem do GeoGebra. Tá? Temos outros programas aí, mas para cálculo 1 eu acho que o GeoGebra é mais que suficiente. Tá? Então, por exemplo, aqui eu esbocei uma função. Então, olha só. Se eu mexer só com o último coeficiente, que é o coeficiente independente aqui, olha, a função é constante. Certo? Seria uma função polinomial de grau zero, digamos. Então, ela é uma reta horizontal, uma função constante. Tá? Agora, se eu mexer, por exemplo, no segundo coeficiente, que é o coeficiente do monômio de grau 1, aí eu já vou ter a função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, função afim. Ok? Se esse coeficiente for maior que zero, a função é crescente. Se esse coeficiente for negativo, for menor do que ou igual a zero, menor que zero, desculpa, a função é decrescente. Tá bom? Terceiro coeficiente. Coeficiente do monômio de grau 2. Aí eu já tenho a parábola. Função polinomial do segundo grau. Tá? Se ele for positivo, com cavidade voltada para cima. Se ele for negativo, com cavidade voltada para baixo. Tá bom? E quanto maior for ele em módulo, mais, digamos assim, achatada vai ficando a tua parábola. Tá? Os ramos da parábola vão se aproximando um do outro. Tá bom? Aí aqui já é a cúbica, terceiro grau. Olha o gráfico de uma cúbica como é. Ó. Esse daqui vocês ainda não estudaram. Tá? Mas esse é o gráfico de uma cúbica. E esse aqui é o gráfico de uma de quarto grau. Olha só, parece uma parábola. Só que aqui ele é mais achatado. E a ideia é mesmo, se for positivo o coeficiente com cavidade para cima, e se for negativo com cavidade para baixo. Tá bom? E eu posso ir aumentando. Polinomial de grau 5, de grau 6, de grau 7, de grau 8 e assim por diante. Tá bom?
Mas e aí eu posso combinar também, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui o coeficiente de grau 4, pegar um de grau 3, pegar um de grau 2, de grau 1. Ó. Olha só. Então, esse daqui seria o gráfico dessa função polinomial de quarto grau aqui, ó. 2x à quarta mais 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x menos 3. Tá bom? E aí a gente pode mesclar aí esses coeficientes. Cada coeficiente desse faz uma certa alteração no gráfico da nossa função. Tá? Só para a gente visualizar a respeito dessas polinomiais aí. Ok? Próxima, função racional. O que é uma função racional? Uma função é dita racional se ela for a razão entre dois polinômios, sendo que o polinômio do denominador necessariamente precisa ser diferente de zero. Tá bom? Então, quocientes entre polinômios geram funções racionais. Tá? O exemplo mais clássico de função racional, de função racional é a função 1 sobre x. F de x igual a 1 sobre x. Tá? Essa função, vamos lá, vamos treinar. Qual é o domínio dessa função? Me diz direto o domínio dessa função. Todos os reais menos o zero. Todos os reais menos o zero. Tá bom? É o domínio dessa função. O gráfico dessa função, ele é uma coisa assim, ó. Uma hipérbole assim. Tem dois ramos de hipérbole, um para cima e um para baixo. Tá? Esse vai para cima e para a direita, esse vai para a esquerda e para baixo. Tá bom? Esse é o gráfico dessa função aí. E essa daqui é uma função racional. Tá bom? É o quociente entre dois polinômios e a gente está condicionando aqui que o denominador não se anule. Tá bom? Esse é o domínio dela e esse é o gráfico dela. E aí nós temos outras. Por exemplo, a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. O domínio dela são todos os reais menos o menos 1. Porque se eu colocar o menos 1 aqui, eu vou zerar o denominador. Tá? O gráfico dela é essa. Também é uma hipérbole, só que uma hipérbole deslocada, digamos assim. Tá? Tem alguns deslocamentos aí. Na próxima aula a gente vai ver transformações nos gráficos de funções e aí a gente vai saber fazer essas modificações. Tá? Mas esse é um exemplo de função racional. Esse aqui, ó. Essa função f de x igual x ao quadrado mais 3x menos 4 vezes x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado mais x menos 12 vezes x mais 3. Para fechar a aula de hoje. Essa é uma função racional. É uma razão entre dois polinômios. Tá? E o que eu quero saber é o domínio dessa função. O gráfico a gente vai fazer já já também, quando a gente fizer algumas alterações nessa função. Então a ideia que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar, essa função está muito feia do jeito que ela está. Então vou tentar deixar ela mais bonitinha, vou tentar arrumar ela, mexer nela, para chegar numa coisa mais apresentável. Tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Eu vou olhar para cada um dos polinômios e vou tentar encontrar a forma fatorada desses polinômios. Tá bom? Esse polinômio aqui, ó, o primeiro polinômio, x ao quadrado, mais esse primeiro polinômio, como é que eu posso escrever ele na forma fatorada? Para eu escrever ele na forma fatorada, eu preciso das raízes. Certo? Quais são as raízes desse polinômio? Quais são as raízes desse polinômio? Faz por soma e produto. Vocês lembram de soma e produto?
Tem que ser dois números cuja soma seja menos 3 e o produto seja menos 4. Menos 4 e 1. Muito bem. Então, as raízes desse daqui são menos 4 e 1. Então, eu posso escrever ele como x mais 4 vezes x menos 1. Lembra que um polinômio de grau 2, vou escrever bem aqui assim, rapidinho, economizar tempo. Um polinômio de grau 2, ele pode ser escrito da seguinte forma. Coeficiente x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. A forma fatorada dele. Ok? Então, você olha as raízes e coloca x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Como as raízes desse polinômio, depois vocês podem confirmar lá, pelo discriminante e a fórmula de extração de raízes da função quadrática. Vocês podem confirmar. Como as raízes desse polinômio são menos 4 e 1, então eu escrevo x menos o menos 4, que dá x mais 4, e x menos 1. Tá bom? Segundo polinômio, x quadrado menos 9. Esse aqui eu posso entendê-lo logo como um produto notável, diferença de quadrados. Diferença de quadrados é o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Tá bom? Diferença de quadrados. E aí eu tenho esse aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 12. Quais são as raízes desse? A soma tem que ser menos 1 e o produto tem que ser menos 12. Menos 4 e 3. As raízes dele são menos 4 e 3. Então, eu posso escrevê-lo como x mais 4 vezes x menos 3. Tá bom? Ok? Então, para fechar, essa função eu posso escrevê-la da seguinte forma. Esse polinômio eu posso reescrevê-lo assim. X mais 4 vezes x menos 1. Esse x quadrado menos 9, eu posso escrevê-lo assim. X mais 3 vezes x menos 3. Esse polinômio eu posso escrevê-lo assim, x mais 4 vezes x menos 3. E esse polinômio é x mais 3 mesmo, deixa assim. Tá bom? E aí eu posso efetuar os cancelamentos, por quê? Porque essa função só faz sentido se esse denominador for diferente de zero. Certo? Para esse denominador ser diferente de zero, isso aqui tem que ser diferente de zero. E isso aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de menos 4, o x tem que ser diferente de 3 e o x tem que ser diferente de menos 3. Tá claro? Ah, então, com base nisso, eu posso efetuar o cancelamento desse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, essa função que está com essa cara, eu posso reescrevê-la simplesmente assim, ó, x menos 1. X menos 1, porém o domínio não muda. Se eu olhar só para o domínio dessa função, eu diria que são todos os reais, certo ou não? Mas isso não é verdade. O domínio dessa função é escrito olhando para esse cara, para esse aspecto. Então, o domínio dessa função f são todos os reais menos o menos 4, menos 3 e 3. Tá? Então, esse aqui é o domínio dessa função. E essa função pode ser escrita dessa maneira. Então, se eu quiser esboçar o gráfico dessa função, basta que eu esboce o gráfico dessa função, olhando para o domínio dela. Então, o gráfico dela ficaria assim, ó. É uma reta, porque o gráfico daquela x menos 1 é essa reta. Só que observa que essa reta tem buracos. Buracos nos pontos que não pertencem ao domínio dela. O 3 não pertence ao domínio dela, então tem um buraco aqui. O menos 3 não pertence ao domínio dela, então tem um buraco aqui. E o menos 4 também não pertence ao domínio dela, então tem um buraco aqui também. Esse aqui é o gráfico daquela função, que é muito parecido com o gráfico da função x menos 1. Só que tem esses buracos porque o domínio da função original são todos os reais, menos o menos 4, menos 3 e 3. Alguma dúvida? Tá claro?
Na próxima aula a gente continua. Até a próxima. Tchau.